acabando que ficamos deprimidos, tristes, chateados, irritados, mas não agradecemos pelo momento que nós estamos vivendo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje, dia 8, quinta-feira, terceira semana da Páscoa. Cristo vive, é o que nos diz o hino da liturgia das horas de todo esse período pascal. Esses 40 dias depois da Ascensão Pentecostes, onde vivemos agora nos preparando para Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E Jesus ressuscitado não se cansa de ensinar e exortar os seus discípulos, por isso com esse hino louvamos a ressurreição. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o Rei descido, à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do Salmo, nos lembrando o dia de ontem também, o mesmo refrão: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Agradecer é importante, que muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, porque achamos que algo não está bom, acabando que ficamos deprimidos, tristes, chateados, irritados, mas não agradecemos pelo momento que nós estamos vivendo. É importante ter a certeza, só porque você está vivendo alguma coisa ruim, um momento difícil na vida, Deus não te abandonou, não. Fazem parte da nossa vida. Nós temos que sim agradecer. Obrigado, Senhor, porque estás comigo. Estou sofrendo, mas estás sofrendo comigo. Eu vou vencer em teu nome. Por isso, louvar, aclamar o Senhor por todo o bem que Ele realiza, por estar conosco, por estar nos guardando. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Estamos vivendo ainda essa dinâmica do discurso do pão da vida. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Eu sou o pão que dá vida e que desceu do céu. Palavra de difícil compreensão para os judeus entenderem. Eles não conseguem entender, fica difícil para eles ultrapassar o obstáculo da origem humana de Jesus e de reconhecê-lo como Deus. Esse texto ele é muito denso em ensinamentos, né? Ninguém pode vir a mim, como nos diz Jesus, se o Pai que me enviou não o atrair. O quanto que é importante isso. O pai aqui
Jesus falando isso, ele atua num duplo movimento. Ele envia Jesus e atrai os homens para Jesus. E Jesus mostra a nossa importante relação com o Pai. É preciso ter essa relação de intimidade com o Pai. Muitas vezes é difícil nós vermos Deus como Pai, de um Pai que zela, de um Pai que cuida, de um Pai que ampara. Sabe por quê? Porque fomos mal catequizados, em casa principalmente, ou pelos ditos que nós vemos por aí, né? Pelas imagens que se faz de Deus ou que temos de Deus. A imagem que se tem de Deus, ele sentado num trono. Lembrar, irmãos, que tudo isso é linguagem figurativa. Quem diz que Deus é sentado num trono, ou com cetro na mão, ou com papel e caneta na mão, ou quem sabe hoje, com a internet anotando nossos erros. Sabe o que o Pai sabe fazer? O Pai sabe nos amar. É muito claro isso que Jesus deixa claro no Evangelho. O que Jesus veio fazer no mundo, se não dizer que Deus é amor, se não mostrar que o nosso Pai não combate com espadas, que o Pai não pune, que o Pai não provoca guerras, conflitos. Jesus veio nos mostrar um Pai amoroso, um Pai que nos quer próximo dele, um Pai que quer curar a nossa ferida, o nosso coração marcado pelo pecado, marcado pelo afastamento de Deus. Mas como fomos catequizados erroneamente, temos essa imagem de um Deus longe. É preciso nós voltarmos para a palavra. Por isso que é importante a meditação diária do Evangelho. Em especial esses dias agora, né? Claro, todos os dias, mas Jesus vem frisando tanto isso, como ele já frisava e meditamos antes de período de Quaresma, próximo já à Páscoa. Quando Jesus falava que Deus era o Pai, aquela guerra com os judeus, com os fariseus, com os mestres da lei. Mas era preciso fazer assim. E mesmo Jesus falando, ainda temos a compreensão errada. Porque muitas vezes, como eu dizia, acabei não falando, mas temos o hábito de dizer tudo aquilo que acontece de ruim é vontade de Deus. Nunca dizemos assim, nossa, conquistei isso, eu adquiri isso. Quando a gente tem alguma coisa, quando nós adquirimos um bem, um carro, a casa que a gente conseguiu comprar, não é verdade? Trocamos os móveis, limpamos, pintamos a casa, nós nunca falamos obrigado, vontade de Deus. A gente sempre fala assim, não, é mérito meu, porque eu trabalhei, porque isso, porque aquilo. Agora, quando acontece uma desgraça, aí sim, aí é vontade de Deus. Quando as coisas não vão bem, não, aí é vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós não queremos muitas vezes olhar para nós e saber que foi incompetência nossa. Foi incoerência minha que isso está acontecendo. Foi fraqueza minha, por isso que isso aconteceu. Aí não. Aí é culpa de Deus. Quando eu conquisto as coisas, é mérito meu. Quando algo dá errado, a culpa é dos outros. A gente faz isso com as pessoas também. Nós sempre queremos achar culpado para os defeitos que nós temos, para as fraquezas que nós temos, não é verdade? Por o erro que eu cometo é por causa da minha história. Ah, isso aconteceu de errado porque eu agi assim, porque foi assim. E quantas pessoas deram certo, que tiveram uma vida totalmente, uma infância estragada, sem família, sem casa, e hoje estão bem? Por que ninguém fala disso? Aí ninguém culpa o passado. Agora, quando se faz alguma coisa errada hoje, eu quero culpar o meu passado. Ah, foi a história que fez ele assim, isso que fez ele assim. Nada disso. É preciso percebermos, louvar a Deus por tudo que nós temos. Por isso, olhe para a sua casa, por aquilo que você conquistou, para o seu carro, para a sua bicicleta, não sei, não é verdade? Para aquilo que você conquistou, para aquilo que você tem, agradeça a Deus. E o desejo de Deus, vou ser bem sincero, vocês sabem disso, é que nós possamos crescer cada vez mais. Até porque Jesus, quando multiplicou os pães, sobrou quanto? Sempre sobrava em abundância. Por que Jesus não fez só a quantia certa? Por que Jesus, quando multiplicou os pães, não deu o pão certinho para todo mundo? Para que sobrar? Para mostrar que Deus sempre dá em abundância. Ele quer dar em abundância para você,
para a sua família. Faça bem a sua parte. E vai dar em abundância para você, para quê? Para você também ajudar aqueles que precisam, para você socorrer quem precisa. Não seja egoísta, não acumule coisas demais. Tenha, está sobrando, reparta, ajude os outros, seja caridoso, vá lá, conheça a história, vale a pena colaborar, vou dar um incentivo, vou dar meu apoio, vou dar a minha ajuda. É importante conhecer também para que as pessoas não nos manipulem e não nos enganem, mas temos que ser generosos. Somos filhos e filhas de Deus. E a nossa missão é essa, cada vez estarmos mais próximos de Jesus. Lembrando bem, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Tenha certeza, Deus está aí te atraindo para mais próximo de Jesus. Porque o Pai nos ama, o Pai está com você. Dentro do seu carro, nos seus afazeres domésticos, no seu trabalho, o Pai está lá com você. E quer que você se aprimore cada vez mais. Porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. Assumamos isso. Nosso Pai é amoroso, terno, cheio de misericórdia. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, colocando nosso coração, colocando nossa vida, todo o nosso ser. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Lembrando, você é convidado a estar conosco 21 de junho, sábado, fechamento do processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, aqui em nossa arquidiocese. Você é convidado a estar conosco, organizar a sua caravana para estar conosco. Santa Missa às 15 horas com o nosso arcebispo Dom Wilson. Após a missa, início de noite, show com Álvaro e Daniel e Tiago Brado. Entre em contato conosco, agende a sua caravana, até você com sua família, pelo 48 3265 4416. Se você é de longe, vão te orientar hotéis perto, que somos bem próximos de Santa Paulina, a 8 quilômetros de Nova Trento, de aproveitar a viagem para o domingo e ir até a Santa Paulina, visitar nossa vizinha aqui tão querida, Santa Paulina. Estejam conosco para louvarmos por esse momento tão importante para a comunidade de Betânia, mas também para toda a igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.